Bom dia, pessoal. Mais uma aula a gente voltando hoje sobre a questão de metabolismo energético, né? Então, na aula anterior, a gente falou do metabolismo energético e tudo que é toda transformação, no caso, é um metabolismo, né? Então, a gente falou de anabolismo e catabolismo. E começamos com a parte de respiração aeróbica, ou seja, aquilo que acontece dentro do nosso corpo na presença do oxigênio. Então nós chamamos de respiração aeróbica, né? Tudo aquilo que acontece na mitocôndria, todo aquele processo, aquelas etapas de glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação, né? Que seria no caso a cadeia respiratória. Na aula de hoje a gente vai falar sobre fermentação e da introdução sobre a parte da fotossíntese, tá certo? Então, tudo isso são tipos de metabolismo, ou seja, são produção de energia. Então, os seres vivos têm essas três formas de adquirir energia. Os seres heterótrofos, eles realizam a respiração aeróbica e alguns a fermentação. E os seres anaeróbicos realizam a fermentação. Já os seres autótrofos, eles realizam, no caso, a fotossíntese. Então, existem esses três processos de obter energia, que seria respiração celular, fermentação e fotossíntese. Na sequência da origem dos seres vivos, dizem que, isso é uma teoria, mas a teoria aceita hoje é que a primeira fonte de energia dos seres vivos foi a fermentação. Depois veio a fotossíntese e depois veio a respiração. Então essa é a sequência certa de quando os seres originários surgiram até o que eles somos hoje, né? Hoje tem as três formas, mas a primeira fonte de energia que surgiu foi a fermentação. Depois foi a fotossíntese e depois a respiração. Então, para começar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre fermentação. Qual o conceito de fermentação? Produção de energia na ausência de oxigênio, ou seja, aqui nós consideramos a respiração anaeróbica, ou seja, quem realiza isso aqui? Seriam os seres anaeróbicos. Quem são os seres anaeróbicos? Existem vários, né? Existem principais que a gente conhece aí, são os fungos, né? Que são os principais. Existem algumas bactérias anaeróbicas também, ou seja, algumas bactérias que produzem energia na ausência de oxigênio. A gente cita até uma bactéria muito interessante, que é a bactéria que causa o tétano. Vocês têm uma noção? Essa bactéria ela é anaeróbica, ou seja, ela só vive onde não tem oxigênio. Então essa bactéria do tétano, então quando você tem uma ferida e aquela bactéria entra na sua ferida, vai causar o tétano. Então o que é interessante quando você tem alguma ferida? Jogar o que nós chamamos de água oxigenada. Por quê? Quando você joga água oxigenada, que claro vai arder um pouquinho, mas quando você jogar água oxigenada numa ferida, você vai estar jogando oxigênio naquela ferida. Automaticamente você vai estar matando a bactéria que causa a doença chamada tétano, certo? Que geralmente o pessoal fala muito, né? Ela fica escondida nos ferrugens, né? E também ela fica escondida também em fezes de animais, tá certo? Então essa é a bactéria que causa o tétano, é um exemplo. Existe outro exemplo de uma bactéria anaeróbica, uma bactéria que só vive na ausência de oxigênio, é uma que causa uma doença chamada botulismo, que você adquire ao se alimentar de produtos enlatados, que ficam estufados em lata. Às vezes você vai comprar uma lata de sardinha e está lá estufada, mas não é que tem mais sardinha, é porque tem a bactéria que causa a fermentação, tá certo? Então que causa a doença chamada botulismo. Essa doença botulismo pode matar o indivíduo em de 6 horas, porque ela causa paralisia na língua, causando asfixia. Então, o que vamos falar hoje é de respiração anaeróbica. Qual a importância da fermentação hoje no nosso meio, né? Então nós temos o seguinte: produção de alimentos e bebidas. Então você tem vários aqui. Hoje é queijo, pão, o iogurte, o vinho, a cerveja. Todos esses alimentos e bebidas, de uma forma geral, eles são produzidos a partir de um processo de fermentação. Ou seja, todo o processo de formação desses alimentos, seja do iogurte, seja do pão, seja do queijo, do vinho, da cerveja, todos eles são produzidos na ausência de oxigênio. E nós temos também uma importância também que seria a produção de combustíveis, que é o álcool. O álcool etílico que a gente sabe e na formação que serve para o funcionamento de veículos, né? O álcool, então ele é produzido a partir do processo de fermentação
da cana-de-açúcar, né? Então, todos esses são de grande importância para a questão da fermentação. E temos também a digestão fermentativa. Existe um processo dentro do nosso corpo chamado digestão fermentativa, que é realizado por bactérias, fungos e protozoários. Eles vivem lá no nosso intestino, fazendo a digestão. É tanto que quando você tem alguma diarreia, aí os médicos passam aquele medicamentozinho Florax, Floratio. Esse medicamento, ele é a base de fungos, bactérias, que nós chamamos de repor a flora intestinal. Então, quando você toma aquilo ali, é para repor a flora intestinal que você perdeu durante o processo de diarreia. Tá certo? Existem dois tipos de fermentação. Ok? Esses dois tipos de fermentação, o primeiro nós chamamos de fermentação alcoólica. O que seria essa fermentação alcoólica? A produção do álcool etílico, que seria a questão tanto para bebidas como para combustíveis. E essa fermentação alcoólica, ela também tem a ver com a produção do pão. Então, durante a formação do pão, também faz parte da fermentação alcoólica, mas vamos aqui para vocês entenderem como é. Seria o seguinte, olha, aquela glicose, molécula de glicose, ela é quebrada em ácidos pirúvicos, igual que acontece na glicólise lá do respiração aeróbica, né? Esse ácido pirúvico, ele tem dois caminhos. Ele vai liberar o CO2. Esse CO2, nas padarias, é o que vai fazer o pão. Então o pão é feito a partir do CO2 quebrado do ácido pirúvico. E o outro caminho é formar o álcool etílico. Esse álcool etílico que é formado nas bebidas de vinho, cerveja e também do combustível. O que é interessante aqui é que esse álcool etílico, ele é o seguinte, ele precisa da ausência do oxigênio. Você já deve ter visto que muitas vezes conservam bebidas em barris por muito tempo, os vinhos, né? O vinho mais antigo ele é mais saboroso, ele é dado como mais caro, né? Então, quanto mais processo de fermentação sem oxigênio ele ficar, mais saboroso, mais rico será esse vinho. Então, seria isso aqui. Interessante que toda fermentação ela só tem um saldo de 2 ATPs. Então, geralmente é uma pergunta assim, qual a fonte de energia mais lucrativa? A respiração aeróbica ou a fermentativa, anaeróbica? Seria a aeróbica, né? A aeróbica produzia até 36 ATPs. Aqui só 2. Então, tem fermentação, só tem um saldo de 2 ATPs, ó. Na outra também. Então, todas elas só tem saldo de 2 ATPs. Aí aqui é o seguinte, ó. Esse álcool etílico, ele é o seguinte. Vocês sabem que o vinho é tirado da uva, né? Tem um fungo que vive dentro da casca da uva. O nome dele é bem bonito, né? É o Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo fica dentro da casca da uva. E o vinho é feito a partir desse fungo que está ali. Ele que faz esse processo aqui de formar o álcool etílico dentro do processamento da formação dele. E esse álcool etílico, se introduzir oxigênio nele, no álcool etílico, naquele processo de fermentação, tá certo? Ele vai se transformar, o álcool etílico vai se transformar em ácido acético. Ácido acético é vinagre. Se você pega um vinho e deixar ele dentro de um copo com contato com oxigênio por alguns dias, aquele vinho se transforma em vinagre. Por quê? Porque ele vai ter contato com oxigênio. Então, quem bebe vinho sabe que não pode estar abrindo uma garrafa e deixando aberta, porque ela já não presta mais. O vinho se transforma em vinagre. Tá certo? Então é uma outra forma de formar aqui. Alguns não consideram um processo fermentativo, por quê? Porque tem a presença do oxigênio. Então, forma o álcool etílico, joga o oxigênio. Como é que joga esse oxigênio? É através de uma bactéria chamada Acetobacter, ou acetomonas. São bactérias que possuem oxigênio, que jogam ali dentro e transformam o álcool etílico em acético. Então, se ficar aqui, vai produzir o vinho, a cerveja, né? E também o combustível. Se colocar oxigênio, vai formar o ácido acético, que é o vinagre. A outra fermentação é o que nós chamamos de fermentação láctica. O que é fermentação láctica? Mesmo processo, ó, glicose, ácido pirúvico, libera 2 ATP, só que aqui vai formar o ácido láctico. Essa fermentação ela é muito feita na produção de alimentos, como iogurte, mas dentro do nosso corpo nós também fazemos esse tipo de fermentação.
Que fermentação é essa? Essa fermentação láctea dentro da gente seria assim, ó. Você está praticando exercícios e de repente cai o nível de oxigênio em determinada parte do seu corpo. O organismo, por ter menos oxigênio, ele deixa de queimar a glicose para queimar o ácido lático, vai formar ácido lático. E o ácido lático em excesso no nosso corpo causa o que nós chamamos de fadiga muscular. O que é fadiga muscular? Cãibra. Então, o excesso de ácido lático é exatamente isso aí. Ele promove a formação da cãibra, da fadiga muscular. Algumas vezes você deve ter corrido algumas vezes aí, dá o que nós chamamos de dor desviada na barriga, que chama, né? Ah, tô com uma dor desviada. Aí toma um copo d'água, passa. Não é um copo d'água, é porque você entra em repouso. Toda vez que você entra em repouso, aí aquilo volta. Então, quando você pratica muito esporte, força demais a musculatura, pode dar essa questão da cãibra, né? Que é o excesso de ácido lático. E algumas vezes também acontece do indivíduo tá dormindo e pressiona alguma parte do corpo onde a circulação não chega em toda canto. Então, geralmente pode dar cãibra também. Um animal que sofre muito de cãibra é o jacaré. O jacaré é interessante. Se você aperrear muito ele dá cãibra. Aí você faz... Aquele pessoal que fica faz apresentações com o jacaré, né? Botando a cabeça dentro da boca do jacaré. Eles primeiro aperreiam o jacaré. Aí dá cãibra no jacaré. E eles colocam a cabeça lá. O jacaré não é porque o jacaré é manso, não. É porque ele não consegue fechar a boca da cãibra que dá na boca dele. É por isso que ele... aí alguns dá errado, né? Algumas vezes demora muito. Aí ele abocanha a cabeça dos caras, né? Que faz aquilo ali. Certo? Então esse aqui é o processo de fermentação. Aí nós temos um processo de fotossíntese. Hoje aqui a gente vai dar só uma introdução nessa parte de fotossíntese, tá certo? Então, fotossíntese seria o quê? Transforma energia luminosa em energia química. Ou seja, aqui é feito pelos seres autótrofos. Quem são esses seres? Plantas, bactérias e algas. O principal são as algas. Dizem que 90% do oxigênio que nós temos na atmosfera é feito através de algas marinhas, né? Então tem aquela história que dizer que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, mas não é. Quem é o pulmão do mundo são as algas marinhas, tá certo? E onde é que acontece? Acontece numa organela chamada cloroplasto, né? Então é no cloroplasto onde a fotossíntese vai acontecer. Então as folhas em si são ricas em cloroplasto, né? Então eu coloquei aqui a forma simplificada da fotossíntese. O que é a forma simplificada da fotossíntese? É só para vocês entenderem os produtos que são usados e os produtos que são obtidos na fotossíntese. Então, ó, a gente sabe que na respiração eu capturo quem? O O2. Libero quem? O CO2. A planta faz o contrário. Ela pega esse CO2 que eu liberei e produz O2, oxigênio. Então seria o que, ó? A planta usa o CO2 que vem da atmosfera, que entra na folha, e água que vem da raiz. O que é que acontece? Quando a luz bate na folha, vai ser absorvida por um pigmento verde chamado clorofila, que absorvendo essa luz, vai quebrar o CO2, e o CO2 é que vai formar a glicose. Ou seja, o gás carbônico é que forma a glicose. Muita gente pensava antigamente que era o gás carbônico formava o oxigênio, mas não. O gás carbônico forma a glicose. E essa glicose vai ser aproveitada pela própria planta. Então a planta vai absorver essa glicose e usar ela como fonte de energia. Quem é que forma o oxigênio dentro da gente? Quem forma o oxigênio? Dentro da planta. Desculpa, dentro da planta. Quem forma o oxigênio? Vai ser a água. Então quem forma o oxigênio na fotossíntese é a água. E mais água também será formada pelos dois, pela quebra dos dois. Tá certo? Então, o que consiste a fotossíntese? Pegar gás carbônico e água, através da luz, formar glicose, que foi o CO2, e O2, que veio da água. Esse O2, a glicose a planta vai absorver para ela, e o O2 a planta vai jogar para a atmosfera. E a água também fica com ela ou joga para a atmosfera. Então, quer dizer, os nutrientes obtidos pela fotossíntese, tanto vai ser usado pela planta, como liberado para outros seres vivos, tá certo? Aí, como eu falei para vocês, acontece aonde? No cloroplasto. Então, essa fotossíntese acontece no cloroplasto.
Aí eu coloquei aqui as regiões do cloroplasto, né? Primeiramente, ele é formado por duas membranas lipoproteicas, que revestem toda a parte externa do cloroplasto. Vocês estão vendo essas bolinhas aqui? O conjunto aqui é chamado de tilacóide, todo o conjunto. Mas cada bolinha dessa é chamada de grânulo. Aqui funciona como uma antena parabólica, é ele que recebe a luz, tá certo? E no meio do cloroplasto nós temos a outra região que é chamada de estroma. Estroma é onde está contido o DNA do cloroplasto. Vocês lembram que existem duas organelas que têm DNA próprio, a mitocôndria e o cloroplasto. Então eles são que têm o DNA. Então o cloroplasto é formado por duas regiões e tem duas membranas. As membranas são lipoproteicas e as duas regiões do cloroplasto seriam quem? Tilacóides, que recebe a luz, e estroma, onde está contido o DNA, certo? Então na próxima aula a gente fala mais um pouquinho aí sobre fotossíntese. Vocês agora vão fazer os testes aí para depois a gente ter a correção e falar um pouquinho mais, tá certo?